Mais um domingo, iniciando, para a honra e glória de Deus. Vamos abrir as Bíblias no Salmo 12. Salmo capítulo 12. Amém, igreja? Vamos lá. O Salmo de capítulo 12 diz assim: Socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa. Os que te temem sumiram da terra. Todos mentem uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte os lábios bajuladores e calhe a língua arrogante. Eles dizem: mentiremos quanto quisermos. Os lábios são nossos. Quem nos impedirá? O Senhor responde: vi a violência cometida contra os indefesos e ouvi o gemido dos pobres. Agora me levantarei para salvá-los, como eles tanto desejam. As promessas do Senhor são puras, como prata refinada no forno, purificada 7 vezes. Portanto, Senhor, sabemos protegerás os oprimidos e para sempre os guardarás desta geração mentirosa. Ainda que os perversos andem confiantes e a maldade seja elogiada em toda a terra. Senhor, aqui está o seu povo reunido, Pai. Perdoe as nossas ofensas, Pai, pois por muitas vezes somos nós esses mentirosos. A tua graça nos alcançou, Pai, que devemos ser fiel a isso. Obrigado por cada um que está aqui, Pai, cada um que não pôde participar. O Senhor nos trouxe até aqui e nós queremos render cultos ao teu santo nome, Pai. Abençoe essa igreja, abençoe tudo que nós possamos aprender aqui hoje através da administração da tua palavra, Pai. Que nós possamos ser temente a Deus, diferente desses povos. Que nós possamos encontrar, Pai, os nossos pecados, olhar e ser tratado pelo Espírito Santo para que podemos glorificar o teu santo nome, Deus. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. É muito interessante esse salmo, Ele fala sobre o quão comum é o pecado na terra hoje em dia, até no final aqui ele diz, a maldade seja elogiada em toda a terra, ou seja, banalizar infelizmente o pecado e a maldade no mundo. Hoje, ainda mais com as redes sociais, a gente vê notícias, bizarras assim, de extrema violência e cada vez mais comum, e Deus já dizia isso, bem antes de estar acontecendo. E essa maldade, por muitas vezes, nós temos isso em nós e às vezes não enxergamos. Que o Espírito Santo possa nos direcionar a nos autoexaminar diariamente, olhar para as Escrituras, porque somente aqui tem um direcionamento do que é certo, do que agrada a Deus, e do que nós, cada um na sua individualidade, também como um corpo de igreja, seremos tratados. Amém? Então, em uma só voz, vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Agora vamos orar pelas famílias. Simone, se puder subir aqui. A Simone vai orar hoje, tá? Pelas famílias. Bom dia a todos. Vamos orar, E agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui, por termos sido alcançados, resgatados, lavados, redimidos e salvos, pelo sacrifício do Senhor. E vamos orar pelas famílias e entregar ao Senhor os nossos filhos e pedir ao Senhor por aqueles que têm esse desejo no coração de ser mãe, de ser pai, e que acima dos nossos planos estejam os planos do soberano. Amém. Senhor, somos gratos a Ti, Pai, por mais um dia, por estarmos aqui na sua casa, Senhor. Neste lugar que o Senhor preparou para nós.
Poderíamos estar em tantos outros lugares, mas foi aqui que o Senhor escolheu para nos trazer, para falar conosco, para nos ensinar, para nos doutrinar. São esses os irmãos que o Senhor escolheu para caminhar conosco. E eu agradeço por isso, Senhor. Olhe para nós, Senhor, para todas as famílias que aqui estão. Somos incapazes de proteger os nossos filhos, temos tanto medo de como conduzi-los nesse mundo tão ruim, onde vemos tantas coisas, Pai. Mas nós declaramos a nossa dependência de Ti, pois sabemos que se o Senhor estiver à nossa frente, se colocarmos o Senhor como centro das nossas vidas, não temeremos o mal, Pai, pois o Senhor estará conosco. Cuida, Senhor, dos nossos filhos, proteja-os, livre-os do mal, que eles cresçam segundo a sua palavra, que os seus corações não se desviem, Pai, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que o seu Santo Espírito nos faça sal da terra e luz do mundo, Jesus. Dê-nos, Pai, a sua porção diária, eu sempre te peço isso, pois se estivermos alimentados por Ti, nós teremos capacidade, sabedoria e forças para vencer as adversidades desse mundo. Fala conosco, Pai, fala aos nossos corações e, acima de tudo, receba a nossa adoração, pois é para isso que estamos aqui, para Te entregarmos, Pai, o pouco que temos, mas declaramos o nosso amor e queremos Te servir e Te adorar. Permaneça conosco. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor, que possamos fazer dessa manhã uma manhã de louvor, uma manhã de adoração a Deus, uma manhã de gratidão a tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, a sua proteção, a sua segurança, o seu amor, e a comunhão que nós temos aqui de manhã de poder estarmos reunidos em família, louvando a um Deus, a um único Senhor. Muitas pessoas gostariam de estar no nosso lugar aqui nessa manhã, mas não puderam. Mas nós estamos aqui reunidos para glorificar esse Deus maravilhoso que cuida de nós aqui e cuida das pessoas que não puderam estar aqui. Então que você possa deixar Deus falar contigo através dos louvores, através da palavra, e possamos glorificar esse Deus maravilhoso, amém? Vamos cantar juntos assim, ó. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Mais uma vez, então vou. Então, as minhas mãos, sei que é simples, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Vamos unir isso novamente, vamos lá. Nada novo achei pra dizer então. Como expressar? Como expressar minha gratidão? Posso até cantar, alguma canção que vai acabar, mas a tua não,
mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia. Sei que é simples para um rei. De coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, Senhor, em resposta a ti, a uma ação, me render a ti, me render a ti, em adoração, em resposta a ti, a uma ação, me render a ti, em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de oração cantando aleluia, aleluia. Vamos cantar juntos assim, ó, em meu coração. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Ao Senhor, e louva ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um. Então louva ao Senhor. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada, mas tudo. Aleluia, aleluia. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Que possamos declarar em uma só voz: sim, eu amo
Até morrer, Senhor, eu vou, até morrer. Levarei, Senhor, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu, nessa cruz padeceu, e por mim já morreu. Meu Jesus, para dar meu perdão. Eu me alegro, Deus, eu me alegro. Ela vem para minha santificação. Sim, eu amo Deus, sim, eu até morrer, Senhor, nós vamos, Pai, até morrer. Levarei, Senhor, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, eu aqui com Jesus. A vergonha, quero sempre levar e sofrer. Que possamos viver essa canção. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a igreja, vamos cantar juntos. Sim, eu amo a mensagem. Oh Deus, até morrer, Senhor, até morrer. Oh Deus, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Somente a igreja cantando. Sim, eu amo. Sim, eu amo. Eu vou proclamar. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, mistério faz mãe de filhos, é
é o mesmo que bradar do alto. Não temas, sou contigo. Todos, Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas nuvens. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Vamos unir isso todos juntos, o inimigo tenta lá para me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele, igreja, aquele que acalma o vento, aquele que tira e faz o leão jejuar. O Deus que derruba a muralha. Tá estéreo? Oh Deus, não temas, sou contigo. Todos juntos, vamos! E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia e agora está o céu. Proclama a tua glória, pois ressuscitaste e viver. És invencível, igreja, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. E teu é o reino, e teu é o reino, tua acima de todo nome. Essa igreja é poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Só tu és santo, só tu és. Toda a igreja proclama a ti, Senhor. Não há outro cor. Em uma só voz, Senhor, nós declaramos, Deus, não há outro Pai. Nós queremos aqui nessa manhã, Jesus, louvar o teu nome e declarar: só tu és santo, Deus. Só tu és santo, só tu és. Não há outro Deus e não há outro cor. E não há. Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tudo
está preparado aqui, a casa e o meu coração também. O único motivo que me fez chegar aqui, somente o Senhor Deus. Os filhos já estão, nós já estamos aqui. Agora somos uma multidão cantando e louvando ao Senhor. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Abra sua voz e cante. E todos os que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Oh, oh, oh. Como coral nós cantamos. Só tu és santo, só tu és santo, somente Deus, só tu és. Não há outro Pai, não há outro não, não, não há, não há, mudou, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és. Nós queremos te louvar, Senhor. Não há outro, oh Deus, não há outro como tu. Não há outro, não há outro como Jesus. Não há outro como o Senhor, Pai. Aquele que conforta os corações, aquele que nos abraça em momentos difíceis. Não há outro como tu, Jesus. Não existe outro Deus além de ti, Pai, que entregou o seu Filho na cruz, saiu por nós, Pai. O único Deus que colocou o seu Filho numa cruz para derramar o teu sangue pelas nossas vidas. Vidas que não mereciam isso, Pai, vidas que não mereciam, mas por conta da tua graça, da tua misericórdia e do teu amor, o seu Filho morreu por nós, Pai, para nos livrar do pecado, para nos livrar da morte, para nos dar uma vida eterna. O Senhor fez isso porque o Senhor escolheu cada vida aqui, Pai, desde o início, Pai, desde o ventre das nossas mães. Nós fomos escolhidos para te louvar, para te adorar e para te servir, mas não para receber algo, Pai, não como barganha. Nós somos escolhidos para a glória e honra do teu nome. E nós não estamos aqui, Jesus, para ter casa, ter carro, comida, dinheiro. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós entendemos, Pai, nós seguimos, Pai, a tua palavra. E nós estamos aqui, Senhor, para glorificar um Deus verdadeiro. É por isso que nós estamos aqui. Deus enviou seu Filho para
na cruz morreu por meus pecados, mas o Pai está. Mais uma vez, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, não há, mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado, seu Filho amado, para salvar e perdoar, e perdoar. Na cruz morreu o Senhor, na cruz morreu pelos nossos pecados, por meus pecados, mas ressurgiu, e vivo com o Pai está. Que todos possamos cantar e declarar, porque Ele vive, eu posso crer, Senhor, amanhã, porque Ele vive. Temor não há, Deus, temor não há, mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez o refrão, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer, Senhor, posso crer, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eu quero aproveitar que hoje nós estamos participando de um culto de Santa Ceia. Eu quero que você saia do seu lugar, ore por uma pessoa, pode ser 2 ou 3 pessoas, mas pegue uma pessoa que você nunca orou, saia do seu lugar, ore por ela. Vamos aproveitar esse culto de Santa Ceia. Não precisa ficar calado não, já pode sair do seu lugar. Escolha uma pessoa que você nunca teve oportunidade de orar com ela,
Que você possa entregar as suas dificuldades. Vamos fazer desse culto realmente o que realmente ele é. Não tenha medo de abrir o seu coração, de falar dos seus problemas. Vamos orar, vamos orar. As crianças também, criançada, vamos orar juntos. Já foi. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, santo é o teu nome, Jesus. Nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, Jesus. Em tua presença nós te engrandecemos, Pai. Obrigado, Pai, por cada vida aqui presente, Pai. Que possamos quebrantar os nossos corações, Senhor, na tua presença, Pai. Nos derramar a ti, Jesus, é o que nós queremos. Queremos sentir mais a tua presença, Jesus. Oh Deus, santo é o teu nome, Pai. Quebranta cada coração aqui, Jesus. Que possamos confessar os nossos pecados. Que possamos abrir o nosso coração. Que possamos ter mais comunhão uns com os outros, Deus. É isso que nós desejamos. Que o nosso coração possa desejar isso, Deus. Eu anseio pela tua presença, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Para terminar, vamos cantar assim, ó. Jesus, em tua presença reunimos-nos a ti, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença reunimos-nos a ti, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava, já não separava. Apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E toda a igreja declare: e só pra te adorar, fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos, Deus, estamos nós aqui só pra te adorar, igreja. Somente as vozes, só pra te adorar.
estamos Deus, estamos nós aqui. E o véu que separava, o véu que separava a luz, e agora brilha, e cada dia brilha mais, só pra te adorar, e só pra te e fazer, Senhor, grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Todos juntos, estamos nós aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oi, pronto. Ficam brincando. Som. Aí. Boa. Bom dia. Isso daí retrata muito a ministração de hoje, no final das contas. Nós nos valemos dos nossos esforços, mas nossos esforços, muitas vezes, eles resultam em nada. Quantas vezes nós depositamos nossa confiança naquilo que nós fazemos e acreditamos que o que fazemos é suficiente. Quando vamos ver, nossas forças são completamente nulas. Tal qual um guerreiro que se prepara para uma batalha forte, crendo que as suas forças serão suficientes, mas eles esquecem que a força dele muitas vezes é em vão. Quantas vezes nós já vimos histórias de pessoas que estavam completamente capacitadas, ou até mesmo nós. Quantas vezes nós já nos julgamos fortes o suficientes, mas quando nós entramos no campo da batalha, nossa força se esvai. No campo de treinamento, todo mundo é bravo, mas na hora da batalha, nós nos manifestamos completamente fracos. Quantas vezes nós preparamos nossos filhos para determinadas situações e quando eles vão ver, eles falham naquilo que eles haviam de realizar, justamente porque imaginavam algo do qual não se concretiza. A história da Bíblia retrata exatamente as mesmas coisas, de homens que estavam se valendo da sua própria força, mas que no fim, essa força era completamente vã. Quantas vezes na sua vida, talvez você não tenha depositado sua esperança naquilo que você tem, naquilo que você possui, naquilo que você julga ser, mas você se depara com a realidade que tudo isso é nada. Nós estamos nos deparando no Evangelho de João agora com essa realidade de que os homens estavam tendo seus olhos abertos para enxergarem que eles nada eram. Nós vamos entrar na história de Pedro. Pedro, aquele homem que era tão bravo, valente, e quando se deparou diante de uma situação de risco, ele se acuou e negou Cristo. Todos nós ouvimos falar acerca da negação de Pedro, mas nós nunca nos colocamos na condição de Pedros, onde nós negamos a Deus mediante vários momentos das nossas vidas. Nós temos mais de Pedro do que nós imaginamos. Essa questão da autossuficiência, da questão de nos julgarmos fortes o suficiente, quando nos depararmos com a realidade da vida, nós nos depararemos com a nossa fraqueza. E quão bom é se deparar com essa fraqueza, porque daí nós nos apegamos àquele que de fato tem força. Nós só seremos fortes quando reconhecermos quão fraco nós somos. A nossa força não provém de nós mesmos, mas provém de um Deus que escolheu nos amar. Este Deus que se manifestou em Pedro, se manifesta ainda nos nossos tempos. Continuará a se manifestar desde que a gente se achegue a Ele com humildade e reverência, sabendo que toda a força provém dEle. Vocês provavelmente, nossas crianças, é muito natural enxergarmos essas histórias de
de devoção, mas sem o mínimo cuidado. Quantas vezes nós acreditamos que nós receberemos algo porque fizemos algo? Quantas vezes nós depositamos esperança naquilo que nós podemos fazer e não naquele que faz todas as coisas? Quantas vezes nós estamos pensando que as coisas acontecerão por conta do nosso muito mover? Principalmente dentro de igrejas. Dentro de igreja é o melhor ambiente para isso. Porque a gente imagina, se cantarmos as músicas certas e orarmos certos e lermos a palavra certa, nós fizemos a poção mágica que tudo acontecerá. Muitas pessoas se achegam à igreja imaginando justamente isso. Eu vou lá, se eu for 3 dias, orar de maneira certa, ler a palavra de maneira correta, alguém abençoar, pronto, estou feito, minha vida vai mudar. Quando na realidade não se trata disso, se trata de uma mudança interna, uma mudança que transcende o que a capacidade humana pode compreender. Enquanto a religião formalizada por homens, naturalmente, começa a construir um Deus que é manipulado. Este Deus que não pode ser manipulado. Você não pode manipular a Deus. Não imagine que você vindo aqui ou cumprindo determinados rituais poderá fazer algo do qual mova o coração de Deus. O coração de Deus não é movido por nós. Ele é autoexistente, nós somos criaturas dependentes. São 2 lugares completamente distintos, mas isso não implica em não estarmos nele, não nos devotarmos a ele. Nós devemos, tal qual Pedro depois, nos debruçarmos naquilo que ele é, na certeza de que ele, sendo o que ele é, ele nos concederá aquilo que nós não merecíamos. O que Pedro merecia diante de todas as negações? O que nós merecíamos diante de todos os nossos pecados? Nós sabemos que nós merecíamos a condenação eterna, mas Deus entregou a sua misericórdia. Às vezes nós perguntamos, por que coisas boas acontecem a pessoas ruins? Às vezes nós nos perguntamos completamente o contrário, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Essa daí é a pergunta que todo mundo se faz. Mas a pergunta correta é a primeira que eu fiz. Por que coisas boas acontecem a pessoas ruins? Porque todos nós nascemos contaminados pelo pecado, nós somos ruins por natureza. Nós estamos numa parte das Sagradas Escrituras onde ele começa a funilar. Desde o início, mostra um homem sendo guiado por Deus, desde Gênesis. Você vê Deus chamando o homem para a sua convivência. Deus precisava criar o homem? Não, ele criou por quê? Porque ele quis manifestar a sua misericórdia. E por intermédio dessa criação, o homem se afasta de Deus. O homem não acha que Deus é o suficiente, ele se vale da sua capacidade própria. Você vai ver, daí ao longo da história, sempre essa manifestação. Depois da queda do homem, você vai ver sempre o homem se valendo da sua justiça própria, acreditando que ele é autossuficiente. No tempo de Noé, todo mundo estava de boa. Estava todo mundo vivendo a sua vida, quando de repente vem o dilúvio. Tal qual será a segunda vinda, todos estarão vivendo as suas vidas nos seus altos e sublimes tronos e se depararão com a realidade da eternidade, de uma palavra que foi proferida, só que não deram ouvidos, tal qual Pedro, que não deu ouvido àquilo que ele tinha ouvido de Jesus. Então Jesus agora começa a funilar e condensar a reprodução de todos os comportamentos. Lembre-se que a Bíblia explica mediante a repetição. Você vai ver sempre a repetição de comportamento. O homem cai, ele vai, tenta se valer da sua própria força. Lembra quando o homem cai, que ele peca? Vai lá, Adão e Eva, vai lá e cobre-se de folhas cobrindo a sua nudez, e vai Deus e o cobre com peles de animais, simbolizando Cristo. Depois você vai ver Moisés ali sendo resgatado através da arca. Depois você vai ver Abraão também trazendo toda essa herança de erros, e sempre manifestando a misericórdia do Senhor ao longo de toda essa jornada. Ler as Sagradas Escrituras fará com que vocês compreendam esses padrões repetitivos e vocês possam enxergar o ponto que nós estamos agora. Nós estamos agora se deparando simplesmente com Pedro, mas a história não é sobre Pedro. A história é sobre a redenção de Cristo Jesus, de uma humanidade caída, do qual Deus escolhe salvar um povo para si. Se você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, existe uma grande possibilidade de você estar entre essa multidão incontável de pessoas do quais Ele escolheu chamar para essa vivência íntima com Ele.
do qual não se dá pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo na cruz do Calvário, onde por intermédio do Santo Espírito ele abre nossos ouvidos para que possamos de fato ouvir. E não nos valermos da nossa força, tal qual Pedro estava se valendo até ali. Nós vemos em Pedro o homem mais confiante. Pedro era o bravão, era o que sempre falava, era o que falava que não ia abandonar, ele sempre tinha uma palavra, mas no momento de dificuldade, ele manifestou quem ele era. Tal qual a gente. Se depare com um momento de dificuldade, você vai ver que suas forças, que você julgava tão valiosas, valem menos que nada. Quantas vezes nós nos decepcionamos por não conseguirmos corresponder às nossas próprias expectativas? Não estou falando nem de expectativas dos outros sobre nós, porque os outros depositam expectativas sobre nós. A vida é baseada em expectativa. Nós nos casamos baseando na expectativa que eu tenho sobre outra pessoa. Nós nos relacionamos baseando em expectativa. Nós esperamos que os outros façam determinadas coisas que as pessoas nem sabem. Vocês olham para Pedro baseando em uma expectativa sobre Pedro. Mas nós não conseguimos analisar as expectativas que nós criamos sobre nós mesmos. Quantas vezes nós falhamos? E quantas vezes Deus estendeu a mão e consertou os nossos erros? E consertar os erros não significa apagar o passado, mas sim remediar para que no futuro essa dor não seja aquela dor que te dilacera. Porque todos nós chegamos até aqui completamente com suas feridas abertas e Deus, por intermédio da sua palavra, vai cauterizar, por intermédio do seu olhar, por intermédio da sua palavra, Ele vai nos revigorar. Essa é a questão que nós vamos abordar hoje sobre essa transformação que ocorreu em Pedro e fazer com que a gente pense se de fato nós somos um discípulo de Jesus ou apenas um seguidor. Um seguidor é completamente diferente de discípulo. Que nós possamos entender todas essas diferenças e que o nome do Senhor seja exaltado por intermédio de tudo aquilo que será dito. Nós estamos no Evangelho de João, capítulo 18. Hoje nós vamos fazer a exposição do verso 25 ao 27. O título do sermão é: Você não é um discípulo dele? Interrogação. Você não é um dos discípulos dele? Dele. Só faltou dele, mas tá bom. Que possamos ler o texto do qual aponta para essa realidade. Nós estamos entrando no 3º ano falando do Evangelho de João incansavelmente. Nós fazemos todas as conexões com todas as passagens do qual estão intimamente ligadas a isso para que a gente possa ter compreensão. Vamos à leitura do que diz as Sagradas Escrituras no Evangelho de João, capítulo 18, verso 25. Neste meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram-lhe novamente: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: Não sou, mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: Eu não vi você no bosque de oliveiras com Jesus? Mais uma vez, Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Ó Deus soberano, Criador de todas as coisas, assim como o galo cantastes no meio da madrugada, para nos revelar a luz da sua palavra, que a sua luz brilhe nos nossos corações neste momento, Pai, por intermédio do agir do teu Santo Espírito, que possamos compreender as tuas verdades, não por conta da nossa capacidade, mas pelo agir do teu Santo Espírito, movendo nossos corações a crermos, Pai, que a sua palavra é inerrante, a sua palavra é eficaz. Senhor, nos conduza, Pai, pois temos muito mais de Pedro do que nós imaginamos. E necessitamos do teu amor para que possamos viver aquilo que o Senhor estabelecesse na sua palavra. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós somos teu povo, pertencemos a ti, pois somos comprados por um alto preço. O preço do teu filho vertido na cruz do Calvário, onde sobre ele, Pai, tu derramastes a tua ira e não mais nos olhas como inimigos. Agora nós somos chamados de amigos, de filhos adotivos. Cuide de nós, Pai, por intermédio da sua palavra. Nós temos em nosso meio pessoas, Pai, que estão precisando do seu auxílio. E não há quem não precise, Senhor.
Nós não confiamos em nós mesmos, nós confiamos na dependência que nós temos do Senhor. Portanto, Senhor, fale aos nossos corações, nos ilumine mediante o agir do Teu Santo Espírito, nos trazendo compreensão acerca da Sua palavra. Retire de nós todas as distrações, todos os pensamentos contrários, que possamos ter um momento, Pai, da onde Ele dure pela eternidade, pois Suas palavras são eternas. Ela é o alimento imperecível. É dela que nós precisamos. Que o Teu Santo Espírito age em nosso meio e Seu nome seja glorificado. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, ao qual morreu na cruz pelos nossos pecados, conforme nós entoamos os cantos. Somente por Ele, Pai, que nós temos acesso a Ti. Glorificamos Teu santo nome, por tamanha dádiva. É assim que eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. Podem sentar, as crianças podem se direcionar ao Ministério Infantil, eles continuarão também a exposição dos mesmos versos. Nós acabamos de falar sobre a oração de Jesus nos capítulos anteriores, uma oração de profundo impacto, a oração mais bela que tem nas Sagradas Escrituras. Posteriormente, nós vemos Jesus ser traído e preso. Traído e preso, e as palavras dele se cumprirem. Observe que nós temos dois personagens principais diante da prisão de Jesus, Judas e Pedro. Judas havia sido avisado, Judas havia sido advertido a todo instante. Jesus, inclusive, o chama de amigo, lava os seus pés, coisa que nós não conseguiríamos. Se soubesse que alguém aqui ia te trair, você lavaria o pé dele? Alternativa A, você lavaria o pé, derrubaria da cadeira, ou cortava o pé. Mas observe que nossa natureza humana é completamente diferente da natureza divina. A natureza divina do qual nós devemos nos espelhar nele. E somente mediante o agir do Santo Espírito nós podemos agir como Jesus. Amar aquele que nos traiu, pois ele amou Judas. Ele amou Judas, ele derramou o seu amor sobre ele por intermédio das suas palavras, mas por intermédio da sua natureza humana corrompida, ele se negava a ouvir o Pai das luzes. Ele preferia seguir o seu pai das trevas, do qual faz tudo mediante seus próprios interesses. Judas estava olhando no seu interesse financeiro. Pedro estava olhando para a sua autossuficiência. Os dois não estavam em categorias diferentes, porque só tem uma categoria de homem. Um homem completamente caído e depravado, do qual sempre se afasta de Deus. Nós, se olharmos para as nossas vidas, nós teremos muitos de Judas e de Pedro. Por vezes nós temos apenas remorsos, por vezes nós temos arrependimento. O remorso é completamente diferente do arrependimento. Remorso a gente tem de monte. A gente fala, não, por que eu fiz isso? Daí no outro dia, volta o porco para a sua lama. Quem já fez isso? Nos seus pecados. Agora, arrependimento é quando eu abandono. A questão é olharmos para dentro de nós, para vermos se nós temos mais remorsos ou arrependimento, vendo que remorsos é a característica de Judas e arrependimento de Pedro. Pedro se arrepende. E por que você nota que ele se arrepende? Decorrente de o restante da história. Nós temos a história completa. A nossa nós não temos. Alguém sabe o fim da nossa história? Não sabe, a gente não sabe se vai morrer antes de Jesus voltar, se Jesus vai voltar agora, como vai ser, nós não sabemos. Mas nos conforta saber que Deus sabe nossa história. O homem se vale da sua força, tal qual Pedro. Pedro falava de algo do qual ele não viveria. Ele falou de algo do qual ele confiava. Ele dizia que não abandonaria Jesus, salvo engano, no capítulo 13. Olha lá, nós abordamos isso. Capítulo 13, voltem lá. Exato. Verso 18. Acharam a partir do verso 18, do capítulo 13. Acharam? Diz amém. Tão bom de achar, hein, os capítulos na Bíblia. Ainda bem, quero ver daqui a pouco. No verso 18 diz: não digo essas coisas a todos vocês, conheço os que
escolhi, mas isso cumpre o que as escrituras dizem. Aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele que falam as escrituras. Olha que interessante. Então ele estava proferindo uma profecia daquilo que haveria de acontecer e retratando aquilo que já havia falado no passado. Conseguiram entender? Então ele estava apontando para algo que iria acontecer no futuro, que agora realizava aquilo que também já tinha sido dito no passado. Se nós formos ler as Sagradas Escrituras de maneira global, vocês vão ver esses padrões repetitivos, vocês vão ver sempre um povo se afastando de Deus. O povo de Deus foi fiel a Deus? Não. Nós somos fiéis a Deus? De forma alguma, somente Deus operando no nosso coração para gerar a fidelidade. Toda a nossa fidelidade não provém das nossas forças, mas justamente de Deus, do qual é o único que pode fazer com que a gente seja aquilo que nós não somos. O verso 19 diz: eu lhes digo isso de antemão, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele que fala as escrituras. No verso 20 ele diz: eu lhes digo a verdade, quem recebe aquele que envio, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele. Quem era o discípulo a qual Jesus amava? João. É muito interessante que ele coloca sobre ele, mas ele não menciona o seu nome. Verso 24. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse quem Jesus se referia. Pedro sempre está em todo lugar. Sabe, você está sentado à mesa, daí fala alguma coisa ali. Quem é? Foi justamente desse jeito. Imaginar a mesa, ele, quem é, mano? Fala logo. Os outros todos quietos ali, espantados. Quem é? Quem é? Procurando fazer as suas próprias justiças. Então, continua no verso 25. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele que eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Olha que interessante, nós temos uma possessão demoníaca. Vocês estão acostumados que o demônio possui de que jeito? Vira a mão, cai. Irmão, o diabo é mais sutil do que a gente imagina. O diabo por vezes está na nossa cama, ao nosso lado. O diabo por vezes vai aparecer com palavras doces. Esse diabo é o que menos dá medo. O problema é aqueles que nos traem, que nos beijam, que estão ao nosso lado. E nós viveremos isso o tempo inteiro. Porque nós estamos no mundo caído. Você está preparado para enfrentar os Judas na sua vida? Se você não estiver, você não está preparado para ser um cristão. Nós vamos ver ao longo da história bíblica. Lembre-se, em Atos dos Apóstolos, você vai ver Paulo sempre falar de pessoas que abandonaram a fé, que seguiam seus próprios interesses. Na nossa vida não é diferente. Tem pessoas que nós olhamos e achamos que estão firmes na caminhada, mas de fato nunca estiveram. Eles podem nos enganar. Judas enganava todo mundo que estava ali? Sim, ninguém desconfiava. Nós enganamos todo mundo? Sim, também. Sim, também. Quantas vezes a gente já não vê coisas acontecerem aqui e você fala, não acredito, mano. Como você está todo o tempo com a gente fazendo isso daí, não dá para dessas rameladas mais. Mas a questão é, nós somos como Cristo, que continuaremos ali, lavando os pés e crendo que no momento certo Deus há de transformar esse coração como transformou de Pedro. Nós temos que olhar então para essa realidade do que nós somos. Porque muitas vezes nós olhamos o povo de Deus de maneira perfeita. Nós seremos perfeitos na eternidade, enquanto isso nós continuaremos a decepcionar outras pessoas, porque as pessoas vão criar expectativas em cima da gente. Do geral, tá? Todo mundo cria alguma expectativa. Todo mundo vai olhar e achar que a pessoa tem a obrigação de fazer algo por você. Hoje teve bolinho de cenoura e eu gosto. Minha amiga sabe que eu gosto do bolinho de cenoura no café da manhã e ela não guardou um pedaço para mim. Você já guarda o rancor no coração. A gente implica com a maioria das coisas, tá? Essa é a nossa comunidade e é natural, mas nós temos que olhar essa realidade da vida. Porque a Bíblia não está falando só de coisas espirituais. Ela está falando de coisas naturais, que são tão espirituais quanto. Observem que essas coisas de manifestação demoníaca, quando Satanás se manifesta, ele se manifesta de uma maneira natural, através de um beijo, de algo que era muito comum, o cumprimento. Ele se cumprimentava com um beijo, e inclusive as cartas de Paulo recomendam todos se cumprimentarem com óculos santo. Não óculos. Mas observe que, de fato,
nós temos muito mais daquilo que está escrito na Bíblia do que nós imaginamos. Nós olhamos meramente como um povo distante, antiquado, que viveu em outro tempo. Mas a Bíblia é atemporal. Já dizia um grande pregador que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Nem tem mais jornal, né? Nem sei se vende mais ainda. Mas a notícia de amanhã já está desatualizada, enquanto a palavra de Deus permanece atualizada, vigente e nos conduz a vivermos de uma maneira do qual nós deveríamos viver para glorificar a Deus e não servir a Satanás, como Judas fez. Judas não escutou Jesus de maneira alguma. Judas não escutou as suas advertências. Nós vemos todo o tempo Judas ser advertido, mas nós vemos também Pedro ser advertido. Pedro escutou Jesus? Aparentemente sim, mas na hora do vamos ver, não. Então você vai manifestar quem você é na hora do vamos ver. Na hora que você for forjado e esmagado, porque somente quando você é esmagado que você extrai o melhor de você. O músculo só cresce treinando. Você só cresce em meio às dificuldades. Eu já falei para vocês muito uma frase, que tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Tempos fracos geram homens fracos. Tempos fáceis geram homens fracos. Nós temos que nos colocar em situações de adversidades, de questionarmos. E aqui que você é colocado em situação de adversidade, aqui que você escuta aquilo que ninguém tem coragem de falar para você. Eu não estou ligando de agradar você. Eu tenho que ser fiel ao que a palavra diz, porque aqui é o lugar de você se confrontar com uma realidade, porque aqui é o lugar onde nós temos pessoas que vivem milhares de coisas, vivem perdas, vivem divórcios, vivem abalos psicológicos, emocionais, perdas de maridos, casamentos e milhares de outros problemas que aparecem aqui. E se vocês estiverem criando uma ilusão em cima de uma falsa religião, vocês amanhã abandonarão esse Deus, porque o Deus que vocês acreditaram não existe. Não existe. Existem porque são múltiplos deuses, tá? Que vocês criam, que não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. E daí vocês ficarão reféns daquilo que vocês julgaram ser Deus. Se falar que um beijo vinha de Satanás, você vai falar assim, como? Algo tão bonitinho, tão belo. Por isso que nós temos que estar atentos ao que as Sagradas Escrituras dizem, porque eles tinham Jesus para falar com eles. Nós temos somente a palavra. Não adianta eu querer falar um monte de coisa e falar assim, em nome de Jesus. Jesus mandou te dizer, mas quem disse que disse? Se não está escrito nas Sagradas Escrituras, Jesus pode nunca ter dito. Existe uma possibilidade do que eu falo. Deus mandou te dizer ser real? Existe uma mera possibilidade, mas até ser real, nós depositamos a nossa esperança naquilo que é real. Aqueles homens foram impactados pelo que era real, pela palavra de Cristo latente em seus ouvidos. Mas nós temos nos deparado com a palavra de Cristo? O quanto vocês estão gastando a sua vida conhecendo mais de Jesus? Ou vocês estão deixando para vir conhecer de Jesus num domingo aqui, 1 hora que eu fico falando? Se vocês dependem disso, vocês estão fadados ao fracasso. Mas se vocês falarem, eu dependo do Santo Espírito me transformando e me trazendo um alimento sólido diariamente, será completamente distinto. Quantos de vocês ficaram sem se alimentar essa semana 3 dias? Ninguém? Estão bem comidos, hein? Quantos de vocês ficaram sem ler a Bíblia pelo menos 3 dias na semana? A maioria. Não precisa nem levantar a mão, porque seu espírito já grita. Mas se eu acredito que a palavra é meu alimento, por que eu não me alimento da palavra? Se eu acredito que a palavra que me traz vida, por que eu não busco a vida? Porque nós estamos caminhando para a morte. E se Cristo não penetrar nosso coração e não nos guiar, nós estaremos fadados ao fracasso. O que eu estou dizendo? Que eu confio naquilo que eu já tenho. Eu estou tão autoconfiante como Pedro, como Judas. Nós temos que ser discípulos e não apenas seguidores. Seguidores igual do Instagram, que vai ali ver sua vida quando quer e copia aquilo que você acha que é bom, mas nem sabe o bastidor da sua vida. Quantas vezes vocês já postaram coisas ali bonitinhas, mas estão completamente destruídos? Quantas vezes vocês já postaram coisas falsas que não representam a verdade? Mas o discípulo sabe o que é a realidade. O discípulo se depara com o seu mestre e encara toda a realidade. Jesus não ficava fazendo cena, mostrando o que não era. Ele era o que era. Ele era aquele que entrava no templo e destruía tudo porque eles estavam profanando contra o nome dele, mas ele era aquele que também tocava num leproso, que curava um enfermo.
que confrontava um fariseu, mas que abraçava depois uma prostituta. Nós temos que ser discípulos de quem? Não é de homens, mas de Cristo. E como que eu vou ser discípulo de Cristo sendo que eu não conheço a Cristo? Sendo que eu não leio sobre Cristo? Eu tenho conversado muito com vocês acerca da leitura das Sagradas Escrituras. Eu creio que aqui a maioria das pessoas já leram. Menos de 20% não leram. Menos de 20% não leram. Não é para arrogar conhecimento que nós lemos, é para manifestar o quanto nós somos falhos que nós lemos. Nós estamos fazendo a segunda leitura anual da Bíblia. Em 96 dias nós terminamos a leitura da Bíblia, lendo 40 minutos por dia. 96 dias, 40 minutos por dia. Eu garanto que esses 96 dias você gastou 40 minutos fazendo nada, desperdiçando a sua vida. Sem ler a palavra, nós estamos fadados ao fracasso. Lembre-se que aqueles homens do passado lutaram para que essa palavra chegasse até nós, e nós temos hoje ela em todo lugar. Até na rua você vai ver, tem carro com um pedaço da Bíblia. Mas você não se presta a abrir na sua casa e falar assim, eu vou sentar aqui e ler 40 minutos, mas você sabe todas as séries da Netflix de cor. E depois você reclama que Deus não abençoa a sua vida, porque você não sabe como viver a sua vida, você espera que caia um raio do céu, você espera que a sua religião mágica faça todas as coisas acontecerem. Quando, na verdade, Deus já te capacitou para ser aquilo que você nem acredita que você pode ser. Judas estava ali manifestando a sua natureza, mas qual é a sua natureza? Será que a sua natureza é de Judas? Ou você, de fato, é um discípulo? Como Pedro, talvez explosivo, mas que quando se depara com Cristo, é transformado. Portanto, leia as Sagradas Escrituras, meditem nisso para que vocês não sejam tomados justamente pelo poder maligno que impera no nosso tempo. Vamos continuar então essa questão de Judas entrando nele. E Jesus lhe diz, no verso 27, o que você vai fazer, faça logo. Nenhum outro à mesa entendeu. Calma aí. Nenhum outro à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Verso 29. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa ou que desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa. No verso 31 diz, assim que Judas saiu, Jesus disse, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado e por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glórias por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória, de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. Como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir aonde eu vou. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Olha que interessante. Nós conseguimos ver então as características de quem era verdadeiro discípulo e de quem era apenas seguidor. A característica, embora os dois fossem seguidores, depois, com o tempo, nós vemos que eles são transformados em discípulos. Como você é transformado em discípulo? Por intermédio do seu muito ler as Sagradas Escrituras? Por intermédio do Espírito Santo agindo no seu coração. É uma obra sobrenatural. Eu não tenho capacidade para colocar o Espírito Santo dentro de você, mas eu tenho certeza que se você clamar, ele te atenderá. Porque é assim, não haverá ninguém no inferno que tenha clamado de todo o coração para que fosse transformado. Da mesma forma que não haverá ninguém no céu que não tenha se arrependido dos seus pecados e se reconheça como um miserável pecador. Essa é a máxima das Sagradas Escrituras. Nós estamos nos deparando aqui com esses seguidores e discípulos, aquele que não amar seu próximo. Observe, Deus aceita que você ame outros deuses? De forma alguma. De forma alguma. Ele, inclusive, coloca o dinheiro como um dos deuses. Mas quantas coisas nós colocamos no lugar de Deus? Quantas outras coisas nós colocamos no lugar de Deus? O nosso tempo nós colocamos no lugar de Deus, sendo que Deus é dono do nosso tempo. Se Ele quiser agora, puf, acabou, o galego morre aqui agora. Vou falar de mim para vocês não ficarem, tá amarrado. Porque vocês vão falar, mas quem não está preparado para morrer? Porque a morte é uma certeza. Nós temos garantia que nossos filhos descerão lá da salinha? De forma alguma. Nós confiamos que isso acontecerá. Mas, e se não acontece, como nós reagiremos diante disso? Se não for por intermédio dessa palavra que nos consola e nos direciona, nós estaremos fadados ao fracasso.
Saber o que é amar a Deus. Ele não admite que nós repartamos o seu amor para com outros deuses, mas Deus nos obriga e nos direciona. É obriga sim, tá? Ai, não pode, nada é obrigado. É obrigado. Nós somos obrigados a amar o próximo. Você tem a obrigação de amar o próximo. Quando você entende como uma obrigação, é completamente diferente de quando você tem a liberdade para amar ou não amar. Nós temos que amar o próximo. É fácil? Lógico que não. Amar é diferente de gostar. Tem pessoas que eu amo, mas eu não gosto. Vocês também devem ter. Ou só eu? Só eu que sou pecador aqui. Mas essa é a nossa realidade. E nós somos chamados para amar o próximo. Então nós não podemos compartilhar nosso amor com outros deuses, mas nós devemos compartilhar com os nossos irmãos. Do qual Pedro manifestou depois disso a característica de um discípulo. Nós vemos posteriormente ele ser impactado por essa palavra, de forma que ele começa a ministrar e milhares de pessoas se convertem. Voltem para o texto do qual nós estamos fazendo a exposição. 18, 25. Nós entramos então, depois dele já ter advertido Pedro acerca da sua negação. Depois de ter advertido acerca da sua negação, do qual ele mencionou lá no capítulo 13, mas do qual eu não li, tá? Eu não li, mas ele mais uma vez falou que ele estava disposto a morrer pelo Senhor. Nós vamos ver agora no verso 25, ele continuar o que ele começou a falar no verso 13 do capítulo 18. Olhem ali no capítulo 18, verso 13. É muito interessante essa separação em versículos. A Bíblia foi separada em versículos? Não. Originalmente ela vinha um texto corrido. Então é muito interessante, porque ele fala de um assunto dele, dá uma pausa e ele retorna ao assunto. Então vamos ver a primeira parte do qual ele aborda a primeira negação de Cristo, de Cristo por Pedro. Verso 13 do capítulo 18. Primeiro levaram Jesus a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás foi quem tinha dito a outros líderes judeus: é melhor que um homem morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve de ficar do lado de fora do portão. Então o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão, e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu ele, não sou. Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. Nós vamos ver daí, fazer esse apêndice do 19 até o 24, onde ele vai manifestar Jesus sendo interrogado a respeito dos discípulos e de seus ensinamentos. Então, retorna ao assunto de Pedro. No verso 25. Neste meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto esquentando-se, perguntaram-lhe novamente: você não é um dos discípulos dele? Olha que interessante. Ele havia acabado de negar Jesus. Para ele estava negando? Não, ele estava ali, eu estou perto de Jesus. Por enquanto está tranquilo, eu estou perto, eu consigo avistar o que ele está fazendo. Por enquanto está tranquilo. Ah, não sou. Ele estava justificando a sua mentira através de olhar para Cristo. Quantas vezes nós justificamos nossas mentiras olhando para Cristo? Porque são mentiras que nos favorecem. E assim, quando a gente erra, é uma sucessão de erros. A traição não chega no ápice ali. A traição começa com o olhar. Ou melhor, antes do olhar vem com um pensamento. Depois vem para um olhar, depois vem para um abraço, depois vem para uma mensagem. E quando nós vamos ver, estamos vivendo esse ciclo de erros. Esses ciclos que não se trata meramente de pecados, mas de negação àquele que nos chamou. A traição envolve tudo. Tá? A traição não é somente de marido e mulher, a traição de meus valores. Os meus valores, quando eles são corrompidos, eu pratico uma forma de traição. E essa traição, ela manifesta sinais claros. Depois, quando você olha para trás, quando você olha para trás dos erros, você fala assim: nossa, agora eu descobri onde foi. O que aconteceu?
Da onde foi o primeiro passo? E você enxergar esses primeiros passos é de extrema importância. Eu estava conversando com um rapaz que estava me contando a sua trajetória de vida, de como tudo aconteceu na vida dele. Ele passou por um tratamento químico. Com 17 anos, ele, por curiosidade, se depara com a pedra, que não é Cristo, que não é Pedro. E quando ele se depara com isso, ele vai na ilusão dos seus amigos, achando que aquilo seria a solução dos seus problemas, ou talvez seria um refúgio para suas dores. E quando ele entra naquilo, é um caminho sem volta. Quando ele entra naquilo, ele começa a viver uma vida onde ele conseguia utilizar toda aquela química e ainda manter uma vida social. Então ele casa, tem filhos e continua vivendo uma vida aparentemente boa, trabalhando numa empresa multinacional, e ele conseguia utilizar meramente como algo recreativo. Quantos de nós não fazemos as mesmas coisas? Não talvez com a mesma substância, mas nós permitimos que o mal venha, entre e vai permanecendo. Ele vai ficar oculto até um tempo. Só que chega um tempo que o mal vai te cobrar tudo isso. E cobrou dele, a ponto dele ter que passar por tratamentos, ficar morando na rua durante 7 anos, 6 meses sem tomar banho, aprisionado. Nunca tinha tido nenhum outro vício. Nunca tinha bebido, nunca tinha... E essa não é apenas uma história, a história é o retrato de milhares de pessoas. Milhares de pessoas estão nisso. Por conta da curiosidade, por conta de se julgarem forte. Ah, não, eu sou ali, eu vou experimentar só uma vez, eu vou trair só uma vez, eu vou olhar só uma vez, eu vou fazer só uma vez. Quantas coisas nós não poderemos nem chegar perto. Eu sei de onde Deus me tirou, tem lugares que eu não posso. Tem coisas que eu não devo fazer. Porque eu sei quem eu fui. E eu sei o que ele quer fazer. O diabo quer fazer o quê? Destruir. E ele vai te destruir se você não se manter atento e vigilante. Nós vemos Pedro ali, que foi chamado outra hora de Satanás. Vocês se lembram dele ser chamado de Satanás? Por quê? Porque ele queria impedir que realizasse o plano que era derramado sobre Jesus. Chegou a hora de ser entregue. Não, calma aí, Pedrão está aqui, não vai acontecer nada disso, está suave. Está escrito assim na NVG, depois vocês leem. Observe que quando ele faz isso, ele mostra a sua autoconfiança. A mesma autoconfiança que esse camarada manifestou ali, quando falou assim, é só uma vez. Quantas coisas você falou que ia fazer só uma vez e agora você está preso? Quantas coisas que talvez serão objeto da sua condenação e observar que você foi advertido milhares e milhares de vezes e ainda assim você continua a negar aquele que te traz milhares de palavras de redenção, de transformação. As palavras de Jesus visavam sempre a restauração e a transformação, mas uma transformação que não podia ser dada mediante um mero intelecto, mas sim uma transformação que haveria de vir por intermédio do Espírito. Então nós clamamos pela nossa transformação, mas a transformação que é proveniente do Espírito. Não uma reforma moral. É muito fácil as pessoas começarem aqui, vir aqui, sabe que eu falo um monte de coisa, vai chegar e fala, o melhor lugar para adúltero, para mentiroso se esconder aqui. Porque falar, o pastor fala tudo isso, não vai ter coragem de fazer. Mas nós já tivemos casos e continuamos tendo caso de pessoas que continuam a trair suas esposas, seus maridos e viver essa vida como se não fosse prestar conta. Para mim você não vai ter que prestar conta, mas você vai ter que prestar conta lá na eternidade. Mas até chegar na eternidade você vai ter que prestar conta aqui na terra. Porque você vai ver seu filho sofrer, você vai ver os seus erros fazerem com que todo aquele negócio que você construiu, que achou que era maravilhoso, ruir. Por conta de não ouvir uma palavra de advertência. Um homem que vive assim, ele é discípulo ou é um seguidor? Vocês já sabem. Agora nós temos que indagar se nós somos seguidores ou discípulos de Jesus. Porque Pedro ali, ele teve que se deparar com essa realidade. E ele confiava ser um discípulo, mas ele era apenas um seguidor. Se você não teve encontro com o Espírito Santo, você é apenas um seguidor de Jesus. Porque o Espírito Santo não permitirá que você mais ande como você andava. E eu creio que esse meu irmão que passou por isso foi transformado. E creio que os outros também que se arrependeram por conta de tudo que fizeram, ou essas mulheres que fizeram o que fizeram, se arrependeram, elas encontraram a misericórdia do Senhor, porque reconheceram que estavam se valendo da sua própria força. E continua a dizer o que estava acontecendo ali no capítulo 18, no verso 25,
que diz que Simão Pedro estava perto da fogueira se esquentando-se. Perguntaram-lhe novamente, você não é um discípulo? Outro fato que é muito interessante aqui, que ele retorna à questão da fogueira. Lembre-se que nos versos que nós acabamos de ler anteriormente, mencionou que ele havia feito uma fogueira e ele buscava se aquecer. Ele estava se assentando na roda dos escarnecedores. Daqueles que perseguiam Jesus, ele não se importava, porque aquela fogueira era quente. Aquela fogueira o alcançava, o confortava. Quantas vezes os nossos pecados são iguais? Nós encontramos um lugar que nós nos sentimos acolhidos, nós encontramos ainda que seja errado. Que no nosso íntimo a gente saiba que é errado, a gente justifica através de nossos pensamentos malignos que é certo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Isso daí é a máxima da vida. Então, ele vai e novamente quer se aquecer, e quando pergunta, você não é um dos discípulos? Não sou. Irmão, aqui, todo mundo eu vou achar que é discípulo, mas e lá fora? E lá fora, quem é você? Quem é você no seu trabalho? Quem é você no seu relacionamento? Quem é você na sociedade que você vive? Quem é você quando te puxa um tapete? Quem é você quando não faz o que você quer? Você vai manifestar o que você é. Só que o que você é não é que você está, porque o único que é Deus. O que nós estamos. Porque tudo pode ser transformado num estalar de dedos pelo Espírito Santo. Mas lá fora que nós manifestamos o que nós somos feitos. Aqui é muito fácil todo mundo ser crente. Mas você vai vendo como que cada um está. Eu, naturalmente, eu vou observando tudo. Porque eu tenho a função, eu tenho uma responsabilidade. Vocês talvez não tenham muito a prestar conta, eu tenho muito a prestar conta. Porque se eu ver alguma coisa errada, eu vou ter que advertir. Porque senão eu serei responsabilizado por isso. E sabe quanto é difícil você chegar e falar assim, irmão, está no caminho errado. Porque nós agora, como discípulos de Cristo, nós temos essa responsabilidade de sermos lá fora discípulos e manifestarmos estes erros, mas em amor. Como faz isso? Vocês sabem a fórmula? Só com o Espírito. Só Ele fazendo. Mas a questão, antes de advertirmos os outros, nós vamos ter que corrigir a nós mesmos. Porque é muito fácil ver defeito nos outros. Todos nós conseguimos enxergar. Você olha para Pedro e Judas aqui, todo mundo vai falar, é isso, isso, isso. Mas e olhar para nós, para dentro de nós, e analisarmos se de fato somos ou não discípulos de Cristo. Continua a dizer, no verso 26. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou. Olha que interessante essa questão. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem que Pedro havia cortado a orelha. Então ele era parente de, como chama? Malco. Ele era parente de Malco. Se faz com qualquer outra pessoa, você nem lembra. Mas se fizer alguma coisa com seu parente, você marca. Não, é você. É você. O dialeto dele era diferente, os costumes dele eram diferentes, estava na cara que era ele. E ainda assim ele falava que não. Não sou. O que estava acontecendo nele? Ele foi remetido ao seu ato de rebeldia. Porque Jesus, em sua misericórdia, ainda cola a orelha daquele homem e ainda fala, você não sabe que eu poderia enviar uma legião de anjos e fazer com que tudo acontecesse aqui? Eu não preciso da sua força. Deus não precisa da gente para nada. Nós que precisamos dele. Onde que está que Deus é dependente nosso? Que ele só existe porque nós estamos aqui reunidos. A igreja dele, ele sustenta, ele faz. Ele vai se encarregar de colocar quem é e tirar quem não é. Então se acostumem com isso, porque aqui vão ficar alguns, vão sair outros, não que os outros que saiam também não sejam, mas cada um vai ser levado para um lugar e a gente tem que entender o que Jesus está fazendo no nosso meio e como ele está direcionando as nossas vidas. Pedro foi advertido ali para que ele olhasse para a sua vida. Vocês devem ser advertidos hoje para que olhem para a sua vida, porque a gente está tão preocupado com a vida dos outros. Prova disso é quanto tempo a gente gasta no Instagram. E a gente esquece de olhar para a nossa vida, quantas coisas estão erradas na nossa vida. Eu enxergo milhares, mas tem coisas que eu não consigo nem mudar. E eu necessito desse espírito na minha vida para mudar. E como que ele vai mudar? Você acha que vai ser uma
uma bolinha mágica. Não, eu vou ler essa palavra vai ferir meu coração e me trazer vida. Vou ser esmagado, para que ele possa crescer em mim. As dificuldades vão me fazer crescer, tal qual fez com Pedro. Então ele perguntou, eu não vi você no bosque das oliveiras? Verso 27 diz, mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Então aqui nós vemos a segunda e a terceira negação. Aí a questão do galo, o terceiro canto do galo dá na terceira vigília, que é entre as 3 e as 6 da manhã. Então era mais ou menos, algumas pessoas falam que era uma corneta, outros interpretam que era o galo mesmo. Isso daí independe, porque é como se fosse a voz de Deus apontando para a sua palavra, para o erro que ele havia cometido. Passaram-se 2, ele não ouviu. A terceira fez ele lembrar das 2 que ele já tinha escutado, mas tinha passado despercebido. Antes que o sol raiasse, a palavra já tinha brilhado em meio à escuridão, para que depois, posteriormente, ele fosse transformado e pudesse viver aquilo que ele jamais conseguiria viver sozinho. E é assim que nós devemos olhar para Cristo. Se nós somos discípulos, nós devemos depositar única e exclusivamente nele a nossa segurança e a nossa dependência. Pedro dependia de quem? Dele. Ele se valia do que ele era. Ele era um homem competente, era um homem autossuficiente, ele era um autônomo, que ouvia as palavras, mas ele acreditava mais naquilo que ele poderia fazer. Vocês não podem fazer nada sem Deus. Tudo que você tem é nada sem Deus. Essa é a realidade do Evangelho. Cristo nos humilha. O Evangelho humilha o homem. O Evangelho coloca o homem no lugar que ele está, que ele é. Nós somos dependentes de Deus. E você tem agradecido por tudo que ele tem feito, por todas as misericórdias, por tudo que ele tem nos oferecido? Ou você tem olhado para tudo aquilo que ele não tem feito, que você julgaria que ele deveria ter feito, como se ele errasse nos seus planos? Ou se nós servimos um Deus do qual não tem o controle de nada, então aí tudo bem, aí você enxergue como quiser, pelo mero acaso. Mas se nós cremos que existe um Deus soberano, que nada acontece fora da sua vontade, será que você consegue olhar agora para a sua situação e falar assim, Senhor, eu sei que ainda não é o momento, mas posteriormente haverá de acontecer como aconteceu com Pedro, do qual nós vamos entrar agora, os acontecimentos seguintes de Pedro. Abram ali, em Lucas, deixa eu ver, é 22, acho. Vamos ver a outra vertente de pensamento, a outra visão acerca de Lucas, quando ele retrata no seu evangelho. Capítulo 22, a partir do verso... Vamos ler desde o 54, que vai retratar todo esse cenário novamente, de forma que isso fique bem fixado em nossa mente. Lembrando que os 2 últimos capítulos de todos os evangelhos sinópticos, eles tratam dos mesmos assuntos. Se vocês forem olhar, você vai ver que no 22 de Lucas retrata a mesma coisa que dá em Mateus 24 e em Marcos 14. Então, de maneira maravilhosa, estão todos ali organizados. O que não acontece nas outras passagens, tá? Então, vamos para o verso 54. Acharam? Diz assim, então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram em volta. E Pedro sentou com eles. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse, este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, o homem olhou para ele e disse, você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou, com certeza esse aí também estava com ele, pois também é Galileu. Olha que interessante. Aqui traz uma ótica um pouco diferente. Como que era o Galileu? Era a mesma coisa. Você chega, pergunta para você, você é gaúcho? Ele não bate? Você vai falar assim, não é. Como? Você tem a plena convicção. Era a mesma coisa, ele tentando, ele não conseguiria forjar aquilo que ele era. Porque o que você é, você é. Então, ele continua dizendo. Verso 60. Pedro, porém, respondeu, homem, eu não sei o que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Agora vem essa interpretação maravilhosa de quando o galo canta, é como se a luz do evangelho brilhasse sobre ele. Verso 61 diz, então o Senhor se voltou e olhou para Pedro.
Olha que maravilhoso o cenário, você imaginando Pedro sentado a uma fogueira, quentinho, mas com seu coração gelado, e quando ele vê, estava acompanhando Cristo, quando o galo canta, ele simplesmente olha e fala assim, tá vendo, eu te falei tudo isso. Igual um pai quando o filho vem para casa todo estourado. A pior coisa é ter razão do que nós falamos. Quantas vezes nós fomos advertidos pelos nossos pais ou advertimos nossos filhos e fala assim, filho, era tão claro que ia acontecer isso. Por que você escolheu esse sofrimento? Era tão claro. Quantas vezes Cristo nos adverte e nós fechamos os ouvidos para Ele. Mas esse olhar misericordioso de Cristo tocando nossos olhos é a melhor coisa que nós poderemos ter, ainda que nos cause dores. Que nós possamos olhar neste momento para o nosso passado e ver que nossos olhos agora cruzaram o olhar de Cristo. O olhar que cura, o olhar que restaura, o olhar que transforma. Por intermédio daquele olhar, Pedro se lembra, conforme está escrito, e Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Ele não estava chorando de remorso. Ele estava chorando de profundo arrependimento. O arrependimento que posteriormente seria manifesto por intermédio do Espírito penetrando seu coração. Continua no verso 63 dizendo, os guardas encarregados de Jesus começaram a zombar dele e bater nele. Vendaram seus olhos e diziam, profetize para nós, quem foi que lhe bateu dessa vez? E o insultavam de muitas outras maneiras. Imagina Pedro vendo tudo isso. Se ele era bravão, por que ele não entrou na faca? A braveza dele. A nossa braveza é muito calculada. Nossos movimentos são muito calculados. Quando, na verdade, nós deveríamos jogar fora essas calculadoras e buscarmos a dependência naquele que é nosso Criador e único e suficiente Salvador. Nós ainda enxergamos Pedro ser alcançado e cuidado por Jesus de diversas formas. Ainda, eu acho que está em... Será que é em Mateus? Enfim, não me lembro onde está, que daí retrata ele se deparando... não, é em João mesmo, que vai retratar depois na pesca, Jesus, depois de ressurreto, aparecendo para Pedro e falar assim, Pedro, tu me amas? É no capítulo 24 de João, nós vamos... Abram ali que daí vocês vão ler, é melhor. 21 de João, perdão. No último capítulo de João, capítulo 21. Lucas, que é até o 24. Acharam? Você vai ver depois Jesus aparecendo. Vamos ler a partir do verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Tiberíades, qual mar que era? Era o mar da Galileia. Galego, mas como que eu vou saber esses nomes? Lendo a Bíblia, gradativamente as coisas vão começar a fixar. Então, não se preocupe, é apenas para vocês saberem todas essas conexões. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão, Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar. Só tem um que sabe onde está na Bíblia aí. Seguimos. Nós também vamos, disseram outros. Entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Verso 4, ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede. E tão cheia de peixes que estava, O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor? Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco, puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, do qual havia um peixe e pão. Jesus disse, trago alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede não
arrebentou. É muito interessante esse número, tá? Esse número é chamado de número triangular. Você vai somando 1 mais 2, 2 mais 3, daí vai dar 153 até o 17. Daí eles olham o 17, a simbologia que eles tinham de números. Cada letra do alfabeto hebraico eles colocavam um significado. Então isso daí são estudos que existem, tá? Chama-se gematria ou gematria, alguma coisa parecida, mas eles olham. Mas é muito interessante esse número completamente específico, do qual também atribuíam a quantidade de regiões que estavam no lugar. É muito interessante, depois pesquisem a respeito. Continua a dizer, verso 12. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem é você, pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu pão e peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. Vocês veem essas questões de 3 sempre ser importante, né? Você vê a fogueira ser mencionada 3 vezes, todas as questões, os padrões repetitivos das Sagradas Escrituras. Verso 24. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Simão: sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Eu lhes digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão onde não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Pedro se virou e viu atrás dele o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá? Pedro, acompanha, leitura dinâmica. Verso 21. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? 22. Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Por isso espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, que Jesus disse. Ele apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Até aqui. Então nós vemos claramente a história de Pedro ser reescrita pelos dedos de Deus. Atos capítulo 2, do qual nós vamos fazer a última leitura. Abram lá e vocês verão tudo o que aconteceu por intermédio de Pedro. No capítulo 1, vocês vão ver a substituição do apóstolo, onde Judas havia deixado vago, então fizeram a substituição através de Matias, depois de tirar da sorte. No capítulo 2, nos primeiros versos, vocês vão ver a vinda do Espírito Santo. Depois Pedro se dirigindo à multidão, já tomado pelo Espírito Santo e seu coração transformado, então ele estava realizando aquilo que foi escrito no capítulo 24, ou 21 de João. Então olha que interessante, ele estava manifestando o amor que Deus havia derramado sobre ele, falando: então apacenta minhas ovelhas, e vocês vão ver essa íntima conexão. Então ele vai trazer ali uma pregação muito bela, depois leiam com atenção. Verso 36 em diante diz: portanto saibam com certeza todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Daqui são as falas de Pedro. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devo fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, seus filhos, e para os que estão longe. Isso é para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados naquele dia, e houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, aquele que antes estava negando a Cristo, depois, mediante o agir do Santo Espírito, manifesta esse poder sobrenatural e manifesta o que um discípulo faz. Ele prega a palavra e as pessoas são convertidas. Não por conta do que eles são, mas por conta daquele que os chamou para ser aquele que eles jamais poderiam ser sozinhos. Que nós sejamos esses, que nós sejamos discípulos e não apenas seguidores.
que Deus possa nos direcionar a vivermos aquilo que nós não conseguiríamos viver de maneira autônoma e sozinho. Hoje é dia de Santa Ceia, do qual retrata exatamente aquilo que aconteceu com Pedro, onde nós reconhecemos que nós somos falhos, miseráveis e pecadores, que necessitamos de um Deus soberano para nos resgatar. Nós ceiamos de maneira que nós trazemos à memória aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Cristo morrendo pelos nossos pecados. Isso que resgatou Pedro, isso que nos resgatou, porque nós confiamos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, não atribuindo a nós nada na salvação, a não ser com os nossos pecados, que se faz essencial para que possa manifestar o poder de Deus sobre Cristo Jesus, de forma que todo o seu sangue derramado não foi feito de maneira inútil, em sim de maneira completamente eficaz, trazendo à vida todos aqueles que agora escutam essas palavras. Nós nos reunimos como corpo para comemorar a presença espiritual de Cristo conosco. Não é meramente um ritual vazio. Nós cremos que Cristo está no nosso meio. Embora Deus seja o infinito, nós cremos que Ele se reduz a caber em nós. Como isso é inexplicável. E a sua presença espiritual nos fortalecendo. Então, nós não fazemos meramente como pão e um suco. Nós cremos, sim, na presença espiritual. Não que o pão se transforme em algo e o vinho se transforme em seu sangue, mas sim como elementos que representam exatamente o que foi feito na cruz do Calvário. Cristo moído pelos pecados nossos, dos quais nós deveríamos ter respondido por eles, e glória a Deus, Cristo ter derramado Deus ter derramado a sua ira sobre o seu Filho, porque nós não suportaríamos. E aqueles que não creem nele suportarão o resto da eternidade dores insuportáveis. E essa é a realidade. Nós que fomos alcançados, nós glorificamos o nome dele. E eu convido todos aqueles que foram batizados, por que batizados apenas? Todos aqueles que são inseridos na Igreja de Cristo. Os outros que ainda não foram batizados, eles necessitam passar por essa cerimônia de batismo, não como se você atingir um ápice supremo, mas meramente para incorporação no corpo de Cristo, na igreja visível de Deus. O que é a igreja visível e invisível? A igreja visível é aquele que você está vendo aqui. Mas todo mundo que está aqui é crente? Aparentemente sim, mas você não sabe se é ou não. O único que sabe é Deus. Então essa daí é a igreja invisível. Então o batismo é o sinal visível de que você pertence, que você deseja participar da igreja de Cristo. Então você é inserido no corpo. E dessa forma nós temos também a responsabilidade de guardá-los, de cuidá-los. E mesmo porque a Bíblia fala que aquele que come de maneira indigna acumula maldições sobre a sua vida. Imagina, nós temos uma grande responsabilidade para com essas coisas. Muitos se querem entender o que é a ceia. Eles entendem que é um pãozinho e o vinho mágico que vou tomar tipo ursinhos Gummy, lembra? Os mais velhos eu já vi quem são, viu? Deu risada, eu já sei que já está aí nos anos 80 para baixo. Então, quando toma, não é mágica. É uma vida transformada por intermédio do entendimento da palavra que é dado pelo Espírito. Então, todos aqueles que são batizados podem se colocar de pé. Aqueles que ainda não foram batizados, depois podem me procurar para que a gente explique como se trata essas questões e vocês sejam instruídos no ensinamento do Senhor para que possam, de fato, viver essa unidade do qual é representada por intermédio de Cristo, através do pão e do vinho. Se você crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e reconhece como dependente dele para habitar e ter parte na vida eterna, que você também possa ter este momento de reflexão examinando a si mesmo. Quando nós
nos reunimos como corpo de Cristo, nós nos tornamos a essência do que nós viemos a ser. Pense que a igreja não é constituída por um templo, a igreja é constituída por pessoas. Só que você sozinho também não é igreja. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e também um tijolo não é uma casa. Então, reunidos, nós vivemos a verdadeira comunhão. Por isso que é tão importante essa comunhão, por isso que é indispensável este almoço, por isso que é indispensável esse café da manhã, para termos de fato comunhão. A gente chega mais cedo, coisa de meia hora, você tem tempo de trocar ideia com o irmão, de ver como que está a vida dele, porque na hora que sai, normalmente os afazeres do mundo nos consomem. Nós queremos fazer isso e aquilo e nós não temos tempo para sermos tratados por Deus. Por vezes o seu irmão que vai te ajudar está do seu lado, o irmão que vai te aconselhar, o irmão que por vezes vai servir como instrumento de Deus na sua vida. Portanto, é importantíssimo que vocês participem do café da manhã, do almoço. Isso daqui é indispensável. É indispensável porque é o momento que nós podemos cuidar um dos outros. Agora nós vamos ter o almoço posteriormente, que simboliza tanto quanto a ceia que nós estamos fazendo aqui. Aqui nós cremos sim na presença espiritual de Cristo, mas nós não cremos numa presença distante de Cristo em outras áreas das nossas vidas. Que nós possamos refletir acerca do que nós estamos fazendo aqui como igreja. Não se trata de um mero acumulado de pessoas que estão se reunindo em torno de um movimento. Nós estamos reunidos por conta de Cristo. O que nos aproxima não é nossa identidade física, social, financeira. É Cristo que nos une. Se não é Cristo, não é a razão de estarmos unidos que nós sejamos separados. Porque senão isso daí não vai dar em nada. Mas se é Cristo que nos une, nada pode nos separar. Eu convido vocês a ter este momento de reflexão, de vocês orarem, clamarem ao Senhor por misericórdia, clamarem ao Senhor pelo que for necessário, entendendo que você, quando vai se autoexaminar, não é encontrando, nossa, eu sou bom, olha, eu estou comendo. Quando você olha para esse pão e para esse suco, representa o corpo e o sangue, que teve que ser sacrificado por sua culpa, pela minha culpa. Mais pela minha do que pela sua, porque eu sou pior que vocês. Mas vocês devem se olhar como piores que eu, se conhecendo cada vez mais. Então, se examinar não é encontrar razões para comer, de ser digno de comer, porque ninguém é digno. Algumas vezes a gente fala, não, vou ver quando eu for digno. Cristo não está te chamando para ser perfeito, Ele te chama para estar nele, e estando nele, Ele nos conduz à perfeição, que é a obra que o Espírito faz em nós. Então não se preocupem, mas orem ao Senhor, clamando por aquilo que vocês não podem fazer. Não confiem mais na sua força, confiem no poder do Espírito, em te levar aonde você não conseguiria ir sozinho. Eu convido você a fechar seus olhos e ter um momento de oração, de agradecer ao Senhor por tamanha dádiva que foi concedido. Que você possa reconhecer tudo aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Imagine que Deus suportou a dor de ver o seu filho ser massacrado na cruz do Calvário, esbofetado, chicoteado, sangue verterem do seu corpo, seu rosto ser completamente desfigurado, uma coroa de espinho, cravos em suas mãos, de forma que manifestasse a ira que será derramado sobre aqueles que não confiam em Cristo pelas suas próprias razões, aqueles que se afastam de Cristo pelas suas próprias malignidades. Que nós possamos agradecer ao Senhor, porque nós antes estávamos entre esses malignos que odiavam a Deus, mas agora nós estamos entre aqueles do quais foram chamados por intermédio do seu Santo Espírito e pela misericórdia derramada na cruz do Calvário, e nós rendemos glórias a Ele. Que você possa neste momento agradecer a Deus por tamanha dádiva. Que você que neste momento talvez esteja passando por momentos turbulentos, possa se esconder em Cristo, pedindo a Ele refrigério, paz, serenidade para a sua alma. Que você possa se sentir abraçada por Ele, que você possa se sentir abraçado por Ele, que você possa despejar diante dEle todas as suas dificuldades, as suas limitações, não confiar nas suas próprias forças, mas clamar a Ele para que Ele te fortaleça, para que você possa seguir adiante, enxergar com beleza essa vida do qual, ainda que diante das adversidades, ela é bela, pois através dela nós podemos conhecer aquele que nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz.
Que você possa agora pedir perdão mais uma vez pelas suas falhas, por todas as vezes que você depositou a sua esperança em outro lugar a não ser em Cristo. Que neste momento os olhares de Cristo, através do seu Divino Espírito Santo, possa cruzar com os seus olhares, e você vê que não é um olhar de julgamento, de condenação, do qual Ele te leva a um lugar que você jamais poderia habitar sozinho, e Ele te abraça e te consola. Que você possa deixar para trás o passado, sabendo que as feridas que estavam abertas serão cicatrizadas, e não que você conseguirá esquecer o passado, mas ele deixará de doer. Que você possa confiar que Cristo é o único que pode fazer isso. A nossa confiança não está na ciência, a nossa confiança não está em nenhum outro lugar, a não ser em Cristo Jesus, como nosso único e suficiente Salvador. Que você possa agradecer a Deus por todas as dádivas do quais Ele te concedeu. Que você possa olhar não para aquilo que lhe falta, mas para aquilo que Ele já lhe deu. Quão privilegiado nós somos. Não pelo fato de possuirmos uma casa, uma comida, um carro, uma família, mas por possuirmos a Ele. E nele nos encontrarmos. Quem dera nele nos encontrarmos e podermos nos perder nele. De maneira que nele nós possamos viver o melhor da vida, pois só nele encontramos a paz e a segurança que o mundo não pode nos dar. Que você possa reconhecer que foi necessário que um homem inocente morresse pelos seus pecados, que os pecados que você tem cometido não sejam mais habituais, que eles sejam extirpados da sua vida por intermédio do poder do Santo Espírito. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, Pai, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor retire deles os desejos malignos que os afastam de Ti. Nós dependemos de Ti, Senhor. Retire de nós tudo aquilo que é contrário à Sua vontade, para que possamos caminhar de maneira que o Seu nome seja glorificado. Pois aprove ao Senhor derramar o sangue do Teu Filho na cruz do Calvário, para que não sejamos mais escravos do pecado, portanto nos liberte, Pai, nos liberte de nós mesmos. Que Seu nome seja exaltado por intermédio das nossas vidas, que possamos ser discípulos, mostrando a quem nós seguimos, que nós não seguimos a homens, mas nós seguimos o único e verdadeiro pastor, que é Cristo Jesus. Que sejamos seus imitadores e que sejamos conduzidos pelo Teu Santo Espírito, pois dependemos de Ti. Te agradeço, Senhor, que você possa pegar o pão e o cálice. A palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, diz: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, na noite que o Senhor Jesus foi traído. Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que eu beberem. Porque cada vez que você come desse pão e bebe desse cálice, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. E dessa forma, nós faremos. E não repetiremos os erros do quais repetimos no passado. A palavra ainda adverte: assim quem come o pão ou bebe do cálice indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinassem a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Que essa oração possa nos remeter a Ele. Que façamos conforme Ele nos orientou. Que possamos nos recordar que isso daqui não se trata de um simples pedaço de pão, mas representa o corpo de Cristo, vertido na cruz do Calvário. Que agora Ele já reina sobre nossas vidas e está presente em nosso meio. Que possamos comer do pão. Da mesma forma, o cálice representa a nova aliança. Nós somos comprados por um alto preço, a preço de sangue. Que nós possamos compreender o valor imensurável e inestimável do sangue vertido na cruz do Calvário, como suficiente expiação para as nossas vidas, de maneira que agora nada poderá nos afastar deste amor. Que Ele nos sustente e nos guie a toda a sua verdade. Que possamos tomar do cálice.
Anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, que Ele se manifeste vivo dentro de nós, que nós possamos compartilhar cada vez mais das boas novas. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, é assim que eu oro e agradeço ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou. No seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. E meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Vamos lá, todos juntos. Pela cruz, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, oh. Todos juntos, imerecida vida, imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz, igreja, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Sua igreja, pela cruz, pela cruz me chamou, gentilmente, sem palavra, me aproximou, quebrantado pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Por seu amor, yeah, yeah.
por seu amor. E é muito bom ver como que eles conseguem absorver a palavra. Imagina um jovem de 11 anos, um jovem de 80 anos. Pensei que estava falando da dona Helena, desculpa. Foi embora? Deixa ela. Olha que interessante. Por vezes queremos só viver a carne e aproveitar, mas queremos esconder de Deus, pois somos pecadores. Mas Deus é tão misericordioso que nos perdoa e nos ama incondicionalmente. Por isso devemos obedecer aos seus mandamentos e aos seus decretos e amar a Cristo sobre todas as coisas. Observe que não se tratam de palavras copiadas, mas de palavras que foram absorvidas e gerado transformação. Então é muito bom o que vocês têm feito, as suas anotações. Essas anotações não visam ser eternizadas em papéis, mas no coração de vocês, que vocês possam continuar nesse caminho. Eu vou ler outra que traz um apontamento bem interessante, diz assim: em nosso caminho encontraremos vários Judas, podendo ser aquele que vive todos os dias ao nosso lado. Como verdadeiros cristãos, teremos de saber lidar com isso, sem ceder ao belo disfarçado. Temos que deixar Deus nos guiar, dedicando o nosso tempo a Ele, lendo a palavra, sempre adquirindo conhecimento com aquilo que realmente importa, nos tornando verdadeiros discípulos e não apenas seguidores. Os jovens daqui a pouco vão começar a ministrar, que eu acho que são mais objetivos e diretos. Pronto, estava resumido 2 horas de ministração, mas que a gente possa compreender do que se trata. Lembrando que sexta-feira que vem, nós faremos o nosso aniversário de 3 anos. Quem vai estar aqui? Quem não vai estar? Deixa eu ver. Então todo mundo que está aqui já assumiu o compromisso de estar. Dia 29 é na outra ainda? É na outra, não nessa outra. Estou ansioso. Então sem ser nessa, no dia 29 é no próximo. Está chegando. Creio que esses são os avisos. Terça-feira nós temos culto. Muitas pessoas não têm participado do culto de terça-feira. Eu entendo que nós somos uma igreja que a maioria das pessoas moram longe, mas tentem se esforçar. Se fosse para faculdade, meu pai viajava 2 horas para fazer faculdade. Eu fui fazer um monte de coisa ruim, eu viajava horas para fazer coisa ruim. Agora, para ouvir a palavra de Deus, nós não temos nos esforçado um pouquinho. Tente gerenciar melhor seu tempo, estejam aqui, porque tenho certeza que todas essas palavras servirão de edificação para a vida de vocês. São 2 dias dentre 5. Já basta que não lê a Bíblia, agora sem também ter comunhão, aí é ladeira abaixo. Só Deus para guardar. Outra questão, quanto às ofertas, nós dependemos sempre de ofertas. Como vocês sabem, ninguém vive de nada disso, ninguém retira qualquer tipo de benefício daqui, é tudo para manutenção e para que possamos, e por vezes as contas ficam sempre assim, sendo empurradas, que vocês possam assumir o compromisso como comunidade, lembrando que isso é feito com generosidade e não por obrigação, que nós possamos compreender e que Deus derrame sobre nós essa capacidade. Tem aí o QR Code, que o nome do Senhor seja louvado. Para terminar, vamos recitar aquilo que nós cremos. É muito importante que nós tenhamos a nossa fé firmada naquilo que nós cremos. Como vocês sabem, nós somos uma igreja confissional que adota confissões de fé históricas. Nós adotamos as 3 formas de unidade: a confissão de fé belga, catecismo de Heidelberg e sínodo de Dort. Que a gente possa compreender do que se trata, para que termos um direcionamento e andarmos em unidade. Nós confessamos ao final dos cultos aquilo que nós cremos, a unidade na Trindade, o credo apostólico. Algumas pessoas talvez olhem e falem assim: mas vocês são católicos? Todos são católicos. Católico significa universal, por isso que nós nem usamos ainda católicos, porque teria que explicar toda hora do que se trata isso. Mas isso retrata justamente a verdade estabelecida na palavra, que possamos ser fortalecidos por aquilo que nós cremos. Amém? Então, vamos recitar em alto e bom som o credo apostólico, para que isso fique cada vez mais íntimo nosso e possamos crer cada vez mais na sua soberana verdade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu do inferno, ressuscitou dos mortos ao 3º dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida do corpo, na vida eterna. Amém. Que nós possamos agora ter este momento de reunião, que agora nós vamos organizar para ter o almoço. Que vocês se programem para estar aqui nesses almoços. Ah, Galego, mas eu não tenho nada para trazer. Venha você, a gente não está preocupado. A comida sempre vai dar. Sempre vai dar. Sempre vai dar. Então esteja aqui, porque é importante você estar aqui e conhecer as outras pessoas. Que o nome do Senhor seja louvado. Senhor, nos abençoe, nos guarde, nos direcione. Abençoe estes alimentos, Pai, do qual nós iremos comer. Que possamos ter este momento de comunhão, onde seu nome seja exaltado entre nós, Pai. Que possamos nos conhecer cada vez mais, para que possamos conhecer cada vez melhor a Ti. Que o seu nome seja exaltado e glorificado. É assim que eu oro e te agradeço pelo dia que nós tivemos e que teremos ao longo desse dia e dessa semana. Nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal. É assim que eu oro, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vão em paz, Deus os abençoe.